Estou aqui hoje para mostrar o relatório do FAST de um paciente de pós-operatório de LCA. E aí a ideia é mostrar para vocês como que eu interpreto as informações obtidas no relatório. Então, nesse momento, a gente tem aqui uma paciente mulher que joga futebol de forma amadora, que fez a cirurgia do LCA há 5 anos atrás. E ela procurou a fisioterapia para fazer um trabalho preventivo e principalmente para evitar uma segunda lesão. No relatório dela aparece primeiramente a DM de dorsiflexão, que é um teste de mobilidade do tornozelo, e o resultado dela aparece que ela tem 25 graus do lado dominante e no não dominante 31. Se vocês podem observar, aqui a gente tem o valor limite, que deveria ser acima de 36 ou melhor ainda, acima de 45. Então entre 45 e 36 é moderado e abaixo de 36 é muito ruim. No caso dela, as duas pernas estão ruins, ou seja, abaixo de 36, e ela ainda tem uma assimetria de 5 graus, ou seja, a gente vai precisar trabalhar mais a mobilidade com exercícios de Mulligan ou liberação miofascial na panturrilha do lado dominante. Seguindo a avaliação, a gente fez o alinhamento da perna antepé para verificar se ela tem uma possibilidade de pronação muito grande, que obviamente coloca o joelho dela em risco. No caso dessa paciente, ela tem um alinhamento de 8 a 6 e 6 do outro lado, e se vocês podem ver pelo relatório, a linha de corte é 14 graus, ou seja, não tem problema, porque ela tem um alinhamento menor e isso não vai ocasionar uma pronação. Seguindo a avaliação, a gente tem o teste de rigidez de quadril, e aqui o resultado é bem interessante e preocupante também. A rigidez, ela mostra pra gente o quanto de rotação interna do quadril que pode acontecer. Lembrando que a rotação interna está relacionada, do fêmur, está relacionada com o valgismo dinâmico do joelho. No caso, no lado dominante, ela tem 46 graus, que é acima do esperado, e do lado não dominante, 72 graus, ou seja, a rotação interna acontece de forma muito forte do lado não dominante. E aí a gente tem uma assimetria de 25 graus, e a nossa intervenção no caso dela vai ser exatamente aumentar a rigidez desse lado aqui, que na verdade são exercícios de hipertrofia dos rotadores externos de quadril, principalmente do glúteo máximo. Muito bem. Além disso, a função do glúteo médio, que é um teste de função de resistência dessa musculatura, e a gente faz o teste em abdução de quadril, ela apresenta 15 repetições de um lado e 16, o que está razoável, que em torno de 15 é o ideal. Ou seja, a gente não precisa colocar exercícios de glúteo médio abdutores de quadril, de forma isolada, né? A gente ainda tem aqui a razão de flexores e extensores de joelho, que é a famosa razão HQ, né, dos isquios sobre o quadríceps, em que o normal e o esperado deveria ser 60%. O que significa o 60%? Que os isquios deveriam ter 60% da força do quadríceps. Então, hipoteticamente, você tem um quadríceps que produz 100 Nm por quilograma, por exemplo, o isquio deveria ter 60 Nm por quilograma. Então, no FAST, a gente já tem uma calculadora interna que faz a análise, no caso aqui no banco extensor e no banco flexor, no teste de 10 RM, e essa paciente teve um resultado muito perigoso, porque deu 90% do lado dominante e 85% do lado não dominante. Isso significa que o quadríceps dela está muito fraco, e que é algo comum que acontece normalmente no pós-operatório de LCA. Ou seja, essa medida aqui não é quanto mais melhor, a gente tem um valor próximo ali de 60%, que é o ideal, e no caso dela, as duas pernas mostram uma fraqueza grande de quadríceps, ou seja, a gente precisa fortalecer muito essa musculatura de forma isolada, no banco extensor, e também no agachamento, no afundo, fazendo búlgaro, que são exercícios em cadeia fechada, unipodal, ok? Seguindo aqui, então, a gente tem o salto unipodal com algumas alterações mais leves e outras nem tanto, ou seja, na avaliação dela, o que fica mais forte da gente visualizar é essa rotação interna muito grande, principalmente a fraqueza do quadríceps. Fazendo a avaliação do FAST, você consegue individualizar o trabalho para o seu paciente e você aumenta a efetividade da sua intervenção na fisioterapia. Até mais!